Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui, Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana temos duas datas muito importantes para nos referir dos céus, sendo o dia de hoje, dia 5, o primeiro dessas datas, e o dia 13, a segunda data. E nestas duas datas nós estamos a ter uma movimentação muito importante que engloba o Sol, que neste momento está a passar em cima da constelação de Peixes, e que vai passar por cima no dia 5 de Júpiter e no dia 13 de Neptuno. E lembrando-vos uma coisa muito importante, que é, no dia 12 de Abril, e eu sei que ainda falta algum tempo, mas pronto, no dia 12 de Abril, o planeta Júpiter vai estar a passar por cima de Neptuno, ou seja, nós vamos ter aqui um acontecimento muito importante em termos celestiais e nessa altura espero estar por aqui para cobrir toda a situação, para fazer aqui uma live especial e vermos na prática como é que isto funciona. Mas quero-vos lembrar que a passagem do Sol, agora primeiro pelo Júpiter e depois pelo Neptuno, já começa a dar aqui algumas indicações de o que é que vai acontecer nessa altura do dia 12, que é realmente uma data muito importante, visto que temos dois planetas pesados ali em conjunção, ok? Então convém nós prestarmos muita atenção àquilo que vai acontecer agora nestes dias, no dia 5 e no dia 13, mas por a volta disto, não quer dizer que seja só esses dias, mas sempre aqui ao longo destes dias, exatamente porque vai nos dar já algumas tónicas daquilo que nós poderemos viver no 12 de Abril, que é a tal data importante, e vai nos dar também algumas indicações de como é que nós podemos reagir às situações que vêm ter connosco e aproveitar melhor as energias dos astros. Mas, como estou cá eu para vos dar algumas indicações já de avanço, vamos então começar a falar sobre estas duas ligações, do Sol com o Júpiter e depois do Sol com o Neptuno. Mas antes mesmo de começar, deixa-me só lembrar-te que este mês continuamos a ter o Ano da Abundância com a Astrocartomância, por isso no dia 20, 21 e 22 cá estamos nós com 3 lives especiais, sendo que este mês nós vamos falar sobre a abundância da comunicação. E eu sei, normalmente as pessoas não costumam dar muita importância a esta questão da comunicação, mas a comunicação é a base da nossa vida, portanto é extremamente importante nós entendermos como é que estamos a comunicar e como é que nós podemos fazer para ter um maior entendimento com as pessoas à nossa volta. Por isso, conto contigo nestas lives 20, 21 e 22, agora do mês de março, para falarmos então sobre a abundância da comunicação no 2022, o Ano da Abundância com a Astrocartomância, ok? Então, vamos lá falar sobre estas duas datas importantíssimas dos céus, o dia de hoje, dia 5 e o dia 13. Ora bem, vamos lá por partes para nós entendermos isto. O Sol está a passar neste momento em cima da constelação de Peixes, portanto, significa que de uma forma geral ele está a iluminar tudo o que tem a ver com sensibilidade. Por isso é normal que todos nós estejamos mais sensíveis do que o normal, ou mesmo até possamos viver experiências que nos tornem mais sensíveis, nos obriguem a trabalhar esta sensibilidade, que normalmente já está dentro de nós, mas muitas vezes está adormecida, então nós precisamos de alguma coisa que nos abale para olharmos para esta sensibilidade e para a utilizarmos melhor nas nossas vidas. Eu já expliquei isto várias vezes antes, mas vou-te repetir que quando nós falamos em peixes, nós falamos em intuição e em inspiração, ou seja, a intuição mexe com o lado mais esotérico, com a necessidade de nós trabalharmos mais a nossa sensibilidade no que toca ao mundo das energias, e quando falamos em inspiração é exatamente a mesma coisa, mas vamos trabalhar antes o lado artístico, a nossa criatividade, porque no fundo acabam por ser as duas uma conexão com algo superior. E uma vez que nós estamos mais sensíveis, temos esta hipótese de estar em maior conexão, ou seja, em desenvolver mais o nosso lado espiritual e em desenvolver mais o nosso lado artístico, ok? Então, esta é a base onde nós começamos, uma grande sensibilidade. No entanto, agora, no dia de hoje, dia 5, nós temos o Sol a fazer uma ligação com o planeta Júpiter. E sempre que um planeta está mesmo em cima de um outro planeta, sempre que o Sol está mesmo em cima de um outro planeta, eu já fiz lives sobre isto, chamamos o planeta combusto, ou seja, é como se o Sol, exatamente por todos aqueles seus raios de calor, conseguisse queimar a energia do planeta que ele toca. E no caso, quando falamos em relação a Júpiter, estamos a falar da nossa sabedoria. E exatamente da sabedoria que está dentro de nós, que nos faz ter um determinado sistema de crenças ou ideologias, ok? Então nós idealizamos as coisas de uma determinada maneira, são as nossas filosofias de vida, digamos assim, e este Sol vem aqui aquecer, mesmo até combustar, vem aqui dar um clarão gigantesco nestas nossas filosofias, de maneira a que nós possamos olhar para elas e através das experiências que nós estamos a viver,
muitas vezes colocarmos-las em causa e percebermos se elas ainda fazem sentido na nossa vida ou se não precisarão dali de um refresh ou mesmo até de uma mudança radical, ok? Então é isto que pode acontecer no que toca a esta situação do Sol em conjunção com o Júpiter, ou seja, as nossas ideologias, a nossa maneira de ver a vida pode ser de alguma forma abalada exatamente com experiências que são mais marcantes, mais quentes, digamos assim, até mesmo explosivas, que de alguma forma fazem com que nós tenhamos que olhar para nós, olhar para a nossa vida e pensar se realmente aquilo que nós tínhamos dado como certo, as nossas ideologias, os nossos padrões de pensamento, são os mais corretos ou se não precisaremos de fazer aqui algum género de alteração, ok? Então eu vou-te dar um exemplo para tu entenderes. Imagina que tu trabalhas numa empresa e tens uma visão em relação ao atendimento dos clientes em que tu achas que os clientes devem ser mais bem tratados, que eles deve-se lhe dar mais regalias, deve-se lhe dar mais tempo de atenção, deve-se dar, sei lá, algo mais que eles poderiam estar a precisar. E tu tens esta filosofia de vida, o cliente em primeiro lugar, ok? O que é que pode acontecer nos dias como o de hoje? Tu podes ter uma figura de autoridade, o Sol, que com o seu brilho vai iluminar a maneira como tu estás a ver a situação e vai-te dar uma perspectiva que no primeiro instante tu não vais gostar, porque não é igual à tua, vai-te dizer, por exemplo, que não, que a empresa é que está em primeiro lugar, que tu tens é que despachar os clientes, que o que interessa é ter lucro, ok? E tu não vais gostar desta situação, mas a longo prazo tu vais olhar para trás e vais perceber que em certa parte a posição do teu patrão até era interessante, até era importante. Porque repara, se nós estivermos só a pensar no bem do cliente e não nos preocuparmos em manter a empresa, o mais normal é que a empresa depois não funcione e acabe mesmo até por ir à falência e depois não se vai os clientes, ok? Então é interessante tu perceberes que mesmo que exista alguma situação ligada normalmente com figuras de autoridade, alguém que está de alguma forma acima de ti e que tu não vais poder fazer nada e tens mesmo que aceitar aquilo que te está a ser dado, está-te a mostrar uma perspectiva diferente em relação àquilo que tu estás habituado a ver, que de uma parte não vais gostar, porque não é a tua perspectiva, mas que é importante que tu verifiques, mesmo que seja muito diferente daquilo que tu estás habituado, é importante que tu verifiques para tentar perceber o que é que tu podes tirar dali, qual é a aprendizagem que tu podes trazer para a tua vida e criar um equilíbrio, um meio termo entre aquilo que tu pensas e aquilo que a figura da autoridade pensa e encontrar um equilíbrio de maneira a que nem sejas tu a levar a tua avante, nem seja a pessoa a levar a sua avante, mas sim existir aqui aquilo que os ingleses chamam do win-win, ou seja, toda a gente fica a ganhar, toda a gente fica a lucrar, inclusive até podemos dizer que é o win-win-win, ou seja, tu ganhas, o patrão ganha e o cliente também ganha, ok? Então é interessante tu perceberes esta posição, porque por acaso falei sobre trabalho, mas poderia ter falado sobre a tua vida amorosa, poderia ter falado sobre a tua ligação com os teus filhos ou a tua família, ou com os teus amigos, ou com o teu dinheiro, ou com as tuas posses de uma forma geral, ok? Portanto, poderia ter falado de muitas coisas, mesmo até com ideologias políticas, ideologias de religião, ideologias, sei lá, de todas as coisas, mesmo futebolísticas, ok? De todas as coisas que possam estar presentes na tua vida, ok? Por isso é que era muito importante que tu prestasses muita atenção e visses o que é que acontece no dia de hoje, que tipo de ideologias é que são postas em causa dentro da tua cabeça, de maneira a que tu percebas que, ok, não é que tu estejas a pensar mal, mas ainda podias pensar melhor. Então, esta situação, esta experiência, esta pessoa, esta questão, veio-te mostrar que tu podes ver a situação num prisma ainda melhor do que aquele que tu estavas a ver até ali e com certeza te trará mais benefícios em termos futuros, ok? Agora, no dia 13, nós vamos ter uma ligação deste mesmo Sol com o planeta seguinte, que é o Neptuno, que também ainda está em cima da constelação de Peixes e que também ainda tem a ver com sensibilidade, até porque o próprio Neptuno rege a constelação de Peixes e, portanto, estamos a falar aqui em sensibilidade ao quadrado, ou seja, ainda mais capacidade de entrar em conexão com este tal divino, seja no prisma da espiritualidade, seja no prisma do lado artístico, ok? Então, é interessante nós percebermos que o Sol, ele é o tal que combusta, não é? Portanto, quando chega a beira de algum sítio, ele queima, ele dá o clarão, ele dá aquela luz gigantesca que normalmente em primeira mão ofusca, mas depois, passado algum tempo, nós conseguimos olhar, depois de esfregarmos bem os olhos e olharmos com outra visão, nós conseguimos ver as coisas de uma maneira diferente, porque parece que ficam umas coisas mais claras, ok? E quando falamos em relação a Neptuno, nós falamos em relação a uma visão completamente diferente da realidade.
porque o Neptuno é igual ao peixe, portanto tem a ver com a tal sensibilidade que faz com que, seja lá o sítio do mapa onde ele esteja a passar, e atenção, porque para toda a gente existe um peixe e um Neptuno no seu mapa astral, e amanhã eu já estarei por aqui para fazer os vídeos para os signos, ascendente e lua, para tu perceberes em que áreas de vida é que especificamente vai tocar para ti. Mas hoje, de uma forma genérica, é importante nós percebermos que é aquelas áreas em que nós somos mais sensíveis, mesmo até mais humanitários, queremos ajudar aquelas pessoas que nós nem conhecemos de lado nenhum, estás a ver? Existe aqui uma sensibilidade muito forte, existe aqui uma permeabilidade também muito forte, e isto faz com que nós consigamos sentir as pessoas, sentir os ambientes, sentir as questões e conseguir trazer aquela informação para nós, o que é muito bom, porque realmente faz com que a gente consiga perceber melhor o que as pessoas precisam, ajudar mais nas situações, o tal do voluntariado, não é? Mas ao mesmo tempo também temos que ter algum cuidado, porque também significa muitas vezes demasiada permeabilidade, ou seja, a falta das fronteiras, a falta das barreiras. E nós a não sabemos dizer stop, e nós a não sabemos dizer chega, basta, para por aqui, ok? Então, este clarão do Sol aqui no dia 13, em cima deste Neptuno, vai nos trazer situações que realmente nos vão fazer pensar novamente em relação a esta permeabilidade que nós temos, ou seja, é esta facilidade de deixar entrar alguma coisa ou de sermos manipulados de alguma forma, ok? Tem muito a ver com o facto de nós nos iludirmos com qualquer coisa e, quando este Sol passa por aqui e queima o Neptuno, de nós nos desiludirmos em relação a alguma coisa, ok? Então é muito interessante nós percebermos que no lado negativo poderá existir aqui realmente algo que nos dá uma desilusão, um abanão forte na nossa vida. E já dizia Gasparetto que a desilusão é a visita da realidade, portanto temos que prestar atenção para percebermos aonde é que estávamos a iludir-nos e como é que podemos fazer para ter os pés mais assentes na terra. Mas por outro lado também será muito interessante porque depois da desilusão nós olhamos para as questões e pensamos que não pode continuar assim, okay? Que temos que fazer alguma coisa de diferente, que temos que mudar as nossas atitudes para que possamos também ter resultados diferentes nas nossas vidas, ok? Então, muito interessante nós pensarmos nesta questão e vermos que, sim, este Sol, quer seja primeiro ligado com o Júpiter, quer seja depois ligado com o Neptuno, vai trazer aqui realmente um clarão muito forte e que às vezes pode ofuscar a nossa visão em relação à situação à nossa volta, mas quando nós deixamos a pousar um bocado a poeira e olharmos melhor para a situação, nós vamos ver que aquela experiência nos fez repensar, quer seja as nossas ideologias de vida, quer seja a nossa permeabilidade de ajudar ou de ser influenciado pelas energias externas e começarmos a criar aqui novas ideologias e fronteiras mais bem definidas para nós percebermos que o poder não pode estar na mão dos outros, o poder tem que estar na nossa mão, ok? Mas às vezes, lá está, precisamos de viver situações que são assim um bocado mais de desilusão, um bocado mais de travão na nossa vida, exatamente para nós darmos mais valor à nossa liberdade, darmos mais valor à nossa maneira de ver a situação, darmos mais valor a nós próprios até, ok? Para nos sabermos proteger melhor e para não deixar com que o poder da nossa vida esteja nas mãos de outras pessoas, ok? Então, muito interessante nós pararmos para perceber e observarmos o que é que acontece nestes dias, que tipo de pessoas é que atraímos para nós, que tipo de situações é que atraímos para nós e principalmente ficarmos muito atentos em relação à questão da quebra das ideologias e das desilusões na nossa vida, porque assim nós conseguiremos ter novas ideologias que nos permitem chegar mais longe, assim como também conseguimos ter uma visão da realidade mais concreta, mais empoderada, mais bem definida, mais organizada e planeada e estruturada, de maneira a que a gente consiga construir um futuro melhor, ok? Agora, claro que para cada pessoa toca uma determinada área, para o mundo em geral poderá tocar em alguma situação bastante delicada, até porque toda a gente sabe que estamos a viver uma situação que é um bocado fora do normal, mas se nós formos a ver bem, não é assim tão fora do normal quanto isso, porque se andarmos um bocadinho para trás no tempo, vamos ver que já aconteceram situações como estas no passado, seja quando falamos em relação à guerra, seja quando falamos em relação à pandemia, seja quando falamos em relação a muitas outras coisas que estão a acontecer por aí, e que se nós observarmos bem, são até um bocado cíclicas, não é? Volta e meia, lá vêm elas outra vez, exatamente para nos chamar a atenção em relação a estas ideologias, em relação a estas ilusões
e nos vêm fazer ter os pés mais assentes na terra e começarmos a pensar e a equacionar e a questionar se realmente é esta a vida que nós queremos, se realmente nós temos que deixar ficar o poder nas mãos das outras pessoas, ou se não poderemos começar a ver as coisas num prisma diferente, agir de uma maneira diferente e começar também a ter resultados diferentes, ok? Então, muito interessante esta situação e eu espero que vocês prestem atenção àquilo que acontece. Podem também voltar aqui ao vídeo e colocar aqui nos comentários o que é que vos aconteceu. Tenho todo o prazer em ler e também vos ajudar. Lembrando-vos que eu tenho estado por aqui todos os dias para fazer o SOS Astrologia para Todos e tu podes passar aqui todos os dias para colocar a tua questão, para fazer a partilha da situação que te aconteceu e para ouvir o que é que as cartas da astrocartomância têm para te dizer em relação a qualquer dificuldade de vida que estejas a ter, ok? E por falar em cartas do oráculo da astrocartomância, vamos tirar uma carta em relação a este posicionamento do Sol, quer seja primeiro agora com o Júpiter, quer seja depois com o Neptuno, e tentar perceber aqui mais em concreto, em termos energéticos, o que é que as cartas nos dizem em relação a estes dias especiais. Olha, nem de propósito, estávamos a falar em peixes e lá vem o peixe à mistura aqui para nos chamar a atenção. Então repara, é exatamente aquilo que eu te falei há bocado. Existe uma necessidade de nós termos os pés mais assentes na terra e provavelmente existirão aqui desilusões e fortes, só que estas desilusões não nos podem deitar abaixo, têm simplesmente que nos abrir os olhos do tal clarão que eu falava há bocado, um clarão universal que de alguma forma nos vai mostrar aquilo que nós já estávamos habituados a ver, mas de uma forma diferente. Mas de uma maneira que nós vamos começar a parar e pensar se realmente é assim que a gente quer que a vida seja ou se não podemos agir de uma forma diferente, de maneira a obter também resultados diferentes, ok? É trazer o poder para as mãos das pessoas, ok? Lembrando-te que existe aqui uma coisa muito importante, que é, nós temos o Sol, o Júpiter e o Neptuno aqui em cima de peixes agora durante esta altura, mas no próximo ano, 2023, nós teremos Saturno em cima desta constelação de peixes. E desde 2023 até 2026, o Saturno vai estar aqui em cima desta constelação. E em 2026, eu já fiz um vídeo sobre isso, bastante importante, vou ver se me lembro de deixar aqui ficar o card em cima para tu veres. Nós vamos ter a conjunção, ou seja, Saturno e Neptuno vão estar os dois juntinhos no céu, a sair de cima de peixes e entrar em cima de Carneiro, que é a energia da movimentação, da energia do começo, da ação, ok? E é interessante também perceberes que agora em maio nós vamos ter o Júpiter a entrar também na constelação de Carneiro e a começar já a dar aqui também algumas tónicas daquilo que acontecerá depois em 2026, ok? Aliás, não é só agora, é agora e depois no próximo ano ele voltará também em cima de Carneiro 2 vezes para nos dar aqui algumas tónicas, algumas indicações daquilo que nós viveremos depois em 2026. Mas voltando ao peixe, lembrando que no próximo ano e até 2026 nós vamos ter Saturno em cima desta energia, que é o planeta da responsabilidade, o planeta da realidade. Então agora, tendo um Neptuno com um Júpiter e mais o Sol, estaremos mais na questão da fantasia e muitas vezes até na questão da desilusão, mas que se calhar ainda não é desilusão suficiente para a gente começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Mas a partir do próximo ano, quando o Saturno vier aqui em cima, e aí sim ele nos der aquilo que eu chamo das experiências de caixão à cova, nós vamos começar a entender que existe uma necessidade de vermos as situações num prisma mais realista e não tão idealista. Num prisma até mais de empoderamento e não tão de vítima, ok? Porque nós estamos muito ainda nesta posição da vítima, como te disse há bocado, no exemplo, por exemplo, da questão do trabalho, ok? Nós estamos muito naquela posição da vítima, do o meu patrão faz isto e ele é que é mau na minha vida, ele é que é mau para mim, ele é que é mau para os clientes, etc. E o patrão é que é o mau da fita e nós é que somos os coitadinhos, ok? Quando na realidade foi aquilo que eu te expliquei há bocado. Nós temos o nosso ponto de vista, válido, mas o patrão também tem o ponto de vista dele que também é válido. De alguma forma, há alguma coisa que nós temos para aprender com ele, há alguma forma que nós temos para trazer à nossa vida, algo que vai mudar a nossa maneira de ver as coisas e algo que vai fazer com que a realidade também mude. E se nós passarmos do microcosmos, que é a nossa vida, para o macrocosmos, que é o mundo lá fora, nós conseguimos chegar à conclusão de que realmente nós precisamos de uma mudança bastante grande em relação à maneira como o mundo está a encarar as situações que estão a viver e precisamos principalmente de trazer o poder para as nossas mãos.
de maneira a que nós possamos decidir o que é que nós queremos e não propriamente ficar ali tipo joguetes nas mãos das outras pessoas, principalmente das tais figuras de autoridade que gostam de trazer uns clarões de vez em quando à nossa vida e que, se reparares, já vem a acontecer do passado, não é novidade nenhuma, apenas é mais uma experiência que nos está a chamar a atenção de que é preciso fazer uma mudança, quer seja nas ideologias, quer seja nesta permeabilidade que nós temos em relação ao mundo lá fora, ok? Mesmo assim, vamos também tirar uma carta dos planetas, só para ter aqui um último conselho em relação a esta questão destes dias do Sol a ligar com o Júpiter e com o Neptuno. E sai a Terra, repara, Terra significa a necessidade de materializarmos mais, também de termos mais segurança, porque é uma coisa interessante, quando tu vês aquilo que acontece à nossa volta, seja um exemplo pequenino que eu te dei há bocado em relação ao trabalho, seja qualquer outro exemplo pequeno ou grande que possa estar a acontecer, nós temos a nossa segurança nas mãos de outras pessoas. A nossa segurança está sempre fora. Nós achamos que alguém vai nos salvar. Nós achamos que alguma coisa vai trazer segurança para nós. Imagina, quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz, ok? Ou quando eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando nós pensamos fora, os médicos vão me salvar, os professores vão me ensinar. Quando nós achamos que a nossa segurança está fora, a polícia vai me proteger, o Estado é que vai comandar a minha vida. Quando nós achamos que a nossa segurança está fora, nós acabamos por perder o poder. Então, aqui tem mais a ver com a questão de nós trazermos esse poder para as nossas mãos. Obviamente que temos que assumir responsabilidade, não é só querer ter o poder sem depois termos os resultados disso. Portanto, temos que assumir as nossas responsabilidades, as rédeas da nossa vida, mas de alguma forma nós conseguimos sair da ilusão e chegar a perceber que temos capacidades, que conseguimos, que a coisa vai correr bem, só precisamos é de ter um novo pensamento, uma nova estrutura e pôr isso em prática de uma forma que seja mais congruente e que consiga fazer com que a realidade realmente seja melhor, ok? Então vamos lá, avançamos para esta situação e depois já sabes, coloca aqui nos comentários para saber o que é que te aconteceu. Também já sabes que dia 20, 21 e 22 vou estar por aqui para comemorarmos o Astrocartomância o Ano da Abundância com a Astrocartomância e também sabes que todos os dias estou aqui para fazer uma live contigo para responder às tuas perguntas no SOS Astrologia para Todos. Por isso, passa por aqui, não te esqueças de partilhar também com os teus amigos. Se souberes que existe alguém que precisa de uma resposta em relação a alguma questão que tenha dificuldade na sua vida, pode passar por aqui, estarei cá eu, às vezes também alguma das minhas alunas, e as cartas do Oráculo da Astrocartomância para poder dar a orientação. E olha que já temos tido aqui situações muito interessantes a ocorrer e pessoas a virem nos dizer que realmente fez toda a diferença as orientações que lhes foram dadas. Por isso, não percas esta oportunidade. Um beijinho muito grande, um abraço enorme, então cá nos encontramos. Ou logo na live, ou então amanhã, para mais um vídeo de Agenda Astral. Beijinhos, até já.